iniciarmos o programa de hoje, nós queremos de antemão agradecer pelo carinho da sua audiência, esperando merecê-lo através do nosso trabalho aqui no Diálogo Espírita. No quadro Reflexões de A a Z de hoje, nós temos os seguintes temas: trave, tesouro e trabalho. A citação da trave, vocês lembram, não é mesmo? Não é aquela dos campos de futebol, mas é quase. É um pedaço de madeira, uma viga, que fica ou é colocada na frente de uma pessoa, impedindo que ela tenha a sua visão normal, em contraste com um cisco no olho do vizinho, segundo o comparativo que Jesus faz. Tesouro, além do sentido material, pode ser a representação de outros valores, os valores espirituais também. E extraído dos evangelhos, nós lembramos de Jesus: onde estiver o teu tesouro, também estará lá o teu coração. Trabalho, da mesma forma, a lei do trabalho, muito bem explicada na obra básica da doutrina espírita, que é o Livro dos Espíritos. Depois, a propósito do Dia das Crianças, que ocorrerá daqui a alguns dias, a questão sobre o papel espiritual dos pais perante os filhos. E para encerrar, no Fonte Allan Kardec, busque a paz e a siga. Quem não quer a paz, não é mesmo? Diálogo Espírita está no ar. Prezados amigos, nosso Reflexões de A a Z de hoje, eu estou aqui mais uma vez com a Andréia Kleinas e com a Rose Heidmann. Vou começar aqui com a Andréia, tratando do primeiro daqueles 3 temas que eu citei há pouco na abertura, que é a trave. Começa pela letra T, pode parecer estranho, mas obviamente que vocês vão entender logo. Então, Andréia, direto ao ponto, trave. O que tem a ver isso com o Espírito? Está lá no Evangelho? Isso, está no Evangelho. Eu vou ler um pequeno trecho que está em Mateus, capítulo 7, versículo 3. Diz assim: por que vês tu, pois, o argueiro no olho do teu irmão e não vês a trave no teu olho? Ou como diz a teu irmão: deixa-me tirar do teu olho o argueiro quando tens no teu uma trave? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás como has de tirar o argueiro do olho do teu irmão. Muito interessante essa passagem. Na minha tradução, argueiro é sinônimo de cisco, é isso? Exato. Eu confesso que eu desconhecia. Essa tradução aqui é de Herculano Pires, do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, o que a gente precisa prestar atenção aqui? É que, geralmente, todos nós, caímos numa armadilha de julgamento do outro, da ação do outro, do que o outro está fazendo ou não está fazendo, ou como ele deveria fazer em tal situação. Não é assim? A gente sempre tem a receita para o outro, para o problema do outro, como ele poderia resolver aquela doença, aquela situação, aquele problema familiar, aquele problema de relacionamento. Mas e cadê que estamos olhando para nós mesmos? Onde estamos buscando em nós mesmos as nossas próprias dificuldades? Então, a trave seria, às vezes nós estamos com maiores dificuldades ainda, olhando o cisco no olho do irmão, quando deveríamos olhar para nosso próprio empecilho de desenvolvimento moral, evolutivo, e seguirmos em frente. Então, me parece que nós precisamos explorar um pouquinho mais esse conhecimento que está lá no Evangelho, que vem de Mateus, quando nós precisamos atentar para as nossas próprias dificuldades morais, quando nós precisamos nos fortalecer, então estaremos tirando essa trave do nosso olho. São os defeitos, Os defeitos. Nós costumamos enxergar os mínimos, fazemos radiografia das outras pessoas. Os mínimos defeitos não nos escapam. E as qualidades, geralmente, a gente as despreza. E nós, é o contrário. Nós nos exaltamos com as pouquíssimas virtudes quando as temos. E os defeitos, às vezes, muito graves, muito sérios. Não precisamos nem enumerar aqui, que qualquer um de vocês sabe fazer uma lista, não necessariamente de vocês próprios, de nós próprios,
mas a gente sabe o que é defeito moral, deficiência de caráter, etc. E isso a gente não costuma enxergar. A gente passa por cima, arruma desculpas, né, passa o pano, como se diz, e a gente não faz aquela autocrítica como deveria fazer. Você já reparou como é que a gente se olha no espelho? Ninguém se olha no espelho caídaço, né? Você se olha dando um sorriso, encolhendo a barriga, quer dizer, a gente sempre se vê melhor do que é, ou se quer ver melhor do que é. Então, podemos passar ao segundo tema? Tesouro também, lá do Evangelho. Tesouro, os tesouros materiais, espirituais, não sei qual abordagem que se fará. Tesouros, né? Onde está o teu tesouro, aí está o teu coração, Jesus. O que isso significa? Nós temos, segundo alguns pesquisadores, 60, 90 mil pensamentos por dia. Não sei como é que descobriram, né? Mas confio na estatística. Seja quantos forem, pensamos o tempo inteiro. O nosso perispírito, o nosso espírito, o nosso corpo reflete as energias que nós cultivamos. Um reflexo de um passado longínquo, mas muito frequentemente como reflexo da nossa conduta atual. Quanta ansiedade inútil, não é? Quanta tristeza sem cabimento, porque deixamos de enxergar a presença divina controlando o mundo nas nossas vidas. Então, o nosso tesouro é aquilo em que nós pensamos com frequência, é aquilo ao qual dedicamos as nossas energias, é aquilo ao qual reiteradamente emprestamos as nossas forças. E esse tesouro, por si, nos define, porque aquilo em que nos empenhamos reflete os valores que nós cultivamos, a realidade do que somos. É importante, portanto, selecionarmos aqueles pensamentos, atitudes, ocupações, livros, amizades e convivência, na medida do possível, que nos fazem bem, que nos elevam, que nos trazem para a realidade espiritual, que nos fazem aproveitar a vida com dignidade, para que o nosso tesouro seja de fato fonte de edificação da nossa vida espiritual. Nós não vamos conquistar um céu longínquo um dia. Nós já cultivamos dentro de nós o céu ou a perturbação conforme os pensamentos, os sentimentos e a atitude que temos. Portanto, o nosso tesouro é aquilo em que, já conscientes da realidade espiritual, empenhamos o nosso esforço. Convém que ele reflita realidades que nós possamos transportar para o plano espiritual, porque a vida terrena passa rápido. E esse tesouro do cultivo, dos valores positivos, vai ficar conosco para toda a imortalidade. Andréia, quer acrescentar sobre esse tema? Nossa, a Rose falou tão bem, né, Rose? Nossa, sobre o tesouro. Não sei. O tesouro da alma, a gente falava pouco, né, sobre a trave no olho, né? É também o nosso tesouro nos libertar dessa trave, né? Com certeza. É também nosso tesouro essa busca que a gente tem aqui no plano terreno, né? Essa busca constante. Eu acho que a parte do tesouro que precisamos entender é isso, né? O tesouro ele a gente poderia dizer que é um conjunto, né? Um conjunto de valores que nós deveríamos eleger e perseguir em nossa existência. Quando se fala em se libertar da matéria, a gente não está falando que é para a pessoa querer desencarnar. Exato. Né? Pode-se viver bem, atender às necessidades materiais, mas sempre colocando como prioridade espiritual, sempre colocando como pano de fundo o interesse maior que é da alma, que é do espírito. Então, os problemas materiais, principalmente os desejos materiais, seja roupas, habitação, automóvel, iate, seja o que for, né? A gente pode buscar, é legítimo, nós temos falado isso em outras oportunidades. Porém, vamos ver o que nós vamos fazer com isso e se vale a pena, muitas vezes, o esforço que a pessoa faz para buscar aquilo. E ele negligencia os valores espirituais. Então, infelizmente, a gente tem que dizer para essas pessoas desavisadas que quando elas desencarnarem, elas vão ter uma grande decepção. Porque elas vão rever a sua existência como um todo, não só essa última encarnação, mas boa parte, se não todo, porque é bastante difícil, diante da probabilidade que a gente tenha vivido algumas centenas de encarnações,
mas a última, principalmente, ela vai ter que rever e pesar todo, colocar na balança todos os acertos e todos os erros, e aí a sua consciência, ela não tem como fugir da consciência. Ela vai apontar exatamente com todas as consequências. E aí vai mostrar o quê? O que ela vai apresentar, né? Se ela se ocupou apenas dos valores materiais, apenas da ilusão da vida material. Então é bastante complicado isso aí. Nós temos que ter essa preocupação muito grande de ver o nosso futuro espiritual, mas trabalhar por ele. Com quem vou começar então com a Rosa aqui sobre o terceiro tema, que é trabalho. Trabalho é comigo mesmo. Meu nome é trabalho, né? Seu nome é trabalho. Não sei se felizmente ou infelizmente, mas do ponto de vista espiritual, o que significa o trabalho? Quando o nosso princípio espiritual tem as primeiras vidas, ainda nas esferas antes de chegarmos ao estágio do pensamento contínuo e da autoconsciência na humanidade, nas formas mais primitivas de vida, as leis divinas funcionam em nós através do instinto, de outros instrumentos, de fora para dentro. Elas nos conduzem com segurança, mas não temos liberdade de escolha. Somos conduzidos no nosso processo evolutivo espiritual. As plantas evoluem em seu princípio que é imortal, os animais evoluem em seu princípio que é imortal, mas sempre subjugados sob a atração, sob o instinto. O homem, ele tem uma opção. Quando ele se torna autoconsciente, quando ele se torna livre por isso, ele tem que aceitar as consequências dos seus atos, tem que aceitar a sua responsabilidade, claro. Mas ele pode eleger as formas de acelerar o seu processo evolutivo espiritual pelo trabalho. Então, o trabalho não apenas desenvolve a inteligência, que é também atributo do espírito, mas nos permite transcendermos a nossa natureza instintiva e nos dedicarmos a umas tantas obras de generosidade que nos enriquecem a bagagem espiritual. Enquanto somos crianças, obedecemos ordens. Enquanto espíritos primitivos, estamos subjugados pelo instinto. À medida que evoluímos, a dor já não tem que ser um instrumento da nossa evolução agindo de fora para dentro, mas elegendo o trabalho como instrumento de utilidade para o mundo que nos rodeia, não apenas em benefício próprio, nós conduzimos o nosso processo evolutivo com muito mais celeridade. O inferno é não termos ocupação útil. O paraíso é nos sentirmos gratificados, bem com aquilo que fazemos. O trabalho, portanto, é um dos maiores presentes de Deus à humanidade, porque nos dá dignidade, nos dá autonomia, nos dá condições de traçarmos livremente o nosso próprio rumo, inclusive espiritual. Andréia, lá no Livro dos Espíritos, nas leis morais naturais, uma delas é justamente a lei do trabalho, né? E vem quase que dos tempos mais remotos, desde que as pessoas começaram a se organizar socialmente, houve essa preocupação, essa necessidade de primeiro, a gente poderia falar até na questão da escravatura, não é o caso assim, mas eu digo o avançar da legislação trabalhista, no caso de observar os direitos justos, né, de descanso, de regular o tempo de trabalho, etc. Você teria como falar alguma coisinha, porque você fala, a legislação ela muda demais, a nossa CLT, por exemplo, já teve não sei quantas modificações e ela sempre está incompleta. Como é que, do ponto de vista espiritual, qual seria o limite do trabalho? Quem que deveria trabalhar? Você lembra alguma coisinha da lei do trabalho, do Livro dos Espíritos, para nos trazer? Eu acho importante a gente relembrar, né, que o trabalho aqui não é só esse trabalho formal, né? O trabalho atrelado ao progresso, né? O trabalho formal que nos dá as condições materiais de conduzirmos a nossa vida aqui é muito importante. E está dentro dessa lei também, que é a lei do progresso. Em tudo existe trabalho. Mas eu acho importante a gente lembrar também desse trabalho que é como o trabalho da natureza, né? Tudo na natureza trabalha incessantemente. Agora mesmo, nosso corpo está trabalhando.
Nosso coração está funcionando, está bombeando sangue, nosso cérebro está produzindo sinapses, nosso corpo está em constante trabalho. E esse trabalho que permeia a vida, é esse trabalho que nós precisamos atentar sempre. Aqui entra, eu preciso sim regulamentar as leis, né, sociais. A Rose sabe bem disso melhor do que a gente, que é o trabalho dela, né, Rose? Mas a gente também precisa entender que precisamos nos dispor para o bem, sempre com o pensamento elevado, sempre sintonizando para esse trabalho do bem. Cooperar para a grande obra divina. Que entra dentro da lei do trabalho. E respeitar a necessidade do repouso quando necessário. Também. Né? Que é um dos defeitos que às vezes a gente tem, né? Deveria saber quando é hora de parar antes da doença chegar. Pode falar mais um pouquinho, nós temos aí 2 minutos. O que nós temos, né, no tema de hoje? Trave como consciência das próprias limitações. Tesouro como eleição de temas que nos definam perante a vida. E trabalho como grande instrumento de Deus para o nosso progresso, evitando a dor. Porque a dor só nos atinge onde o trabalho falhou. Onde não desempenhamos a contento a nossa obrigação, aí vem o grande instrumento da dor burilando a nossa alma. Ela pode se tornar desnecessária em nossas vidas. À medida que nós elegemos o trabalho como forma de transcendência da nossa vida diária, nas nossas obrigações, no desempenho do que nós podemos fazer, não apenas do que é o nosso dever mínimo, a grande lei de amorosidade, de generosidade, da caridade que nos une exigem o trabalho. Muita ideia fica no papel, muita teoria não se aplica. É o trabalho que nos torna capazes de nos solidarizarmos com o próximo e tornarmos o nosso mundo melhor. O que seria do mundo se nós não saneássemos os pântanos, não trabalhássemos pelas vacinas, né, pela medicação, pelo progresso da ciência? O trabalho, portanto, é a bênção de Deus. Dizem que um homem chegou ao plano espiritual, inclusive, e estava em plenitude de descanso num ambiente lindo. Depois de um tempo cansou do local e pediu, falou: eu quero sair do céu. Eu quero ir para o inferno porque aqui não se trabalha. E o administrador lhe disse: você pensa que está no céu? No céu se trabalha o tempo inteiro. Então, meus amigos, nossa Reflexões de AZ fica por aqui hoje, com as nossas contribuições, para que você também tenha, talvez, motivação, temas de meditação durante a semana, e a gente volta na sequência. Agora nós temos os demais quadros do programa de hoje. Trabalho com alongamento de cílios, atendendo Curitiba e a região metropolitana. Se você quiser ficar ainda mais linda e charmosa do que já é, aproveite a nossa promoção e marque um horário pelo Instagram ou pelo WhatsApp. Olá, amigos. No quadro Espiritismo Responde de hoje, nos enviaram a seguinte questão: qual o papel espiritual dos pais perante os filhos? Esta é uma das questões mais relevantes do ponto de vista da nossa evolução espiritual, dos nossos compromissos familiares. Por quê? Porque sabemos que o espírito que reencarna em nosso lar é antigo, ele não é novo. Somente o corpo é novo, a aparência, né, de um bebezinho indefeso, como realmente ele é naquela fase da vida. Na primeira infância, a ingenuidade e a graça conquistam a atenção dos pais, como tem que ser. Mas o espírito que reencarna ali é antigo. E ele tem, durante os primeiros anos de vida, uma espécie de estado quase de semi-hipnose, em que ele pode receber dos pais toda a influenciação. Ele é profundamente suscetível à influência familiar. A natureza assim o fez para que nós pudéssemos progredir mais rapidamente, aprender coisas novas em cada existência. Então, a facilidade de aprendizagem da primeira infância é muito grande. E qual é a responsabilidade espiritual dos pais perante isso? Esse espírito antigo, antes de renascer,
Teve com os seus mentores, às vezes com os próprios pais, né, que o encontraram antes em desdobramento do sono, encontros de planejamento da nova existência. Obviamente, ele não renasceu na Terra em ambiente de extremos desafios, às vezes, sem que tivesse traçado todo um projeto reencarnatório, em que ele precisa aprender as coisas que ainda não conquistou definitivamente, nas suas aquisições intelectuais, sentimentais, também aperfeiçoar qualidades e desenvolver tarefas mais adiante na vida adulta, em que vai precisar ter grande domínio de si mesmo, disciplina pessoal e valores éticos claros. Então, o nosso trabalho na infância, na educação dos filhos, é proporcionar no lar um ambiente que lhe assegure as condições de triunfo espiritual na existência, porque foi para isso que ele reencarnou, foi por isso que Deus nos confiou aquela alma antiga num corpo novo e influenciável. Entretanto, muitas vezes, não é? Nos ocupamos das tarefas do dia a dia imensamente necessárias, embora, e descuidamos da formação espiritual daqueles que nos foram confiados. É preciso que no lar os valores que ali sejam tratados, especialmente nas conversas e nos exemplos, sejam da mais alta qualidade possível, porque eles é que formarão a bagagem do nosso filho para essa existência. Vai chegar um dia em que não estaremos mais com ele, em que ele estará sozinho nas grandes lutas. E os valores éticos, os valores morais, a noção de que não estamos soltos e abandonados no mundo, mas de que Deus nos protege, precisam ser inculcados na primeira infância, para que ele esteja forte quando chegar o seu momento de provação e expiação, que inevitavelmente, como para todos, vai chegar. Portanto, dentro do lar, em vez de estarmos em dia com todas as notícias, não é? Nem sempre tão elevadas, em vez de, no lugar de estarmos ocupados com o celular, com o WhatsApp, com outras ocupações que têm o seu momento justo, devemos e precisamos cultivar e partilhar atividades com as nossas crianças, com os nossos adolescentes, desenvolver os pequenos trabalhos domésticos juntos, preparar uma refeição em conjunto, é uma forma de educar, mas principalmente sermos exemplo dos valores que gostaríamos de ver na Terra. Transformar o nosso pequeno canto de mundo num reflexo daquilo que gostaríamos que existisse lá fora. É inconcebível que um pai ensine ao filho, através do seu exemplo, a ser desonesto, a mentir, a não cumprir com os seus deveres, a postergar, a deixar para depois as tarefas. Esses hábitos saudáveis, em contrapartida, de cumprir com os deveres fielmente, precisa ser feito pelo exemplo. Então, tratar de Deus, das questões de ética, da religiosidade, mas principalmente termos alegria na convivência, alegria sadia, ensinarmos os nossos filhos a viver em plenitude, com vistas a Deus, cultivando a própria espiritualidade, é a maior bagagem, é a maior herança que lhes podemos deixar. Muita paz. Visite nosso canal no YouTube e confira nosso acervo de programas, debates, entrevistas, o diálogo aberto na visão espírita. Programa Diálogo Espírita, ADEPR no YouTube. Olá, amigos. No quadro Fonte Allan Kardec de hoje, eu trouxe um assunto que todos nós estamos em busca. O assunto é: busque a paz e siga. Bem, eu estou falando de um capítulo específico desse livro, por Francisco Cândido Xavier, O Evangelho por Emmanuel. E no início desse capítulo diz assim: afaste-se do mal e pratique o bem, busque a paz e siga. Isso está lá em Pedro, no capítulo 3, versículo 11. E eu gostaria de ler um pequeno trecho para a gente considerar. Bem, diz assim:
sigamos a paz. Há muita gente que busca a paz. Raras pessoas, porém, tentam segui-la. Companheiros existem que desejam a tranquilidade por todos os meios e suspiram por ela, situando-a em diversas posições da vida. Contudo, expulsam-na de si mesmos, tão logo lhes confere o Senhor as dádivas solicitadas. Esse pede a fortuna material, acreditando seja portadora da paz ambicionada. Todavia, com o aparecimento do dinheiro farto, tortura-se em 1000 problemas, por não saber distribuir, ajudar, administrar e gastar com simplicidade. Outro roga a bênção do casamento, mas quando o céu lhe concede, não sabe ser irmão da companheira que o pai lhe confiou, perdendo-se em exasperações de toda sorte. Outro ainda reclama títulos especiais de confiança em expressivas tarefas de utilidade pública, mas, vendo-se honrado com a popularidade e com a expectativa de muitos, repele as bênçãos do trabalho e recua espavorido. A paz não é indolência do corpo, ela é saúde e alegria do espírito. Se é verdade que toda criatura a busca a seu modo, é imperioso reconhecer, no entanto, que a paz legítima resulta do equilíbrio entre os nossos desejos e os propósitos do Senhor, na posição em que nos encontramos. Bem, eu gostaria de ler toda a parte desse capítulo, é muito bonito. Mas para esse quadro, a gente precisa considerar então que não teremos paz se não fizermos o bem, se não estivermos com o nosso pensamento voltado para o bem. Não basta a gente ambicionar as coisas terrenas, as coisas daqui, do corpo físico, desse momento material, também muito necessário. Quando nós, naquele momento, atingimos aquele objetivo e nem sempre o consideramos, nem sempre o nosso coração entrará em estado de paz, de tranquilidade. Logo virá uma outra ambição, logo virá um outro objetivo, logo virá uma busca incansável. Logo nós estaremos com insônia, com ansiedade, correndo o tempo todo, sem encontrar a paz. Sabe por quê? Porque a paz, ela é construída pela ação no bem. É o nosso coração que vai sentir a paz verdadeira quando nós estivermos trilhando esse caminho. E esse caminho não é tão simples e não é tão fácil, mas ele é possível. Quando nós buscamos em Jesus, quando nós buscamos em Deus, quando nós encontramos também em nosso irmão esse caminho para a paz. Para manter a paz, precisamos manter as ações no bem. Senão, voltaremos para as questões materiais, do dia a dia, do corre-corre, da vida. Não que isso não seja extremamente importante. Sabemos que sim, precisamos estar aqui, não é, meus irmãos, encarnados e vivendo esse momento agora, atual. Porém, com o nosso olhar, o nosso coração voltado ao bem, voltado ao que realmente importa para o nosso amadurecimento e evolução. Então, precisamos equilibrar esses dois pontos. A vida material, que nos exige a cada momento, e a busca desse conhecimento que Jesus nos trouxe, quando Ele, de forma tão bonita e amorosa, nos ensinou o verdadeiro sentido do amor. Então, muita paz a todos, que consigamos buscá-la e mantê-la.